Isso abriu portas, muitas portas, para eu crescer profissionalmente, melhorar enquanto profissional, a minha carreira, ganhar dinheiro e, acima de tudo, agregar amigos. Pessoal, bem-vindos ao meu novo canal que está estreando. O nome é Vandeco Estrada, Vida e Viagens. E eu quero aqui realizar esse sonho, né, que é uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo, e muito incentivado por você, Felipe. Isso está se tornando uma realidade. Então aqui a gente vai falar um pouco de experiências, principalmente de coisas que eu gosto muito de fazer e a ligação que elas têm entre elas, porque no final tudo se mistura, que basicamente é gastronomia. Eu adoro cozinhar, eu adoro churrasco, os meus amigos sabem disso. Eu amo andar de motocicleta, viagens, já viajei muito, mais de 100 mil quilômetros ao longo dessa minha jornada, junto com a Gigi, minha esposa, que vocês conhecerão. Falar de vendas, de negócios, até porque tudo isso se mistura num grande networking que se cria em torno desses temas. Isso para mim é fantástico. Então, se você se identifica com esses temas, eu já vou pedir para você aqui, se inscreve no canal, dá um like e comenta se você tem algo para contar, para contribuir até para os meus próximos conteúdos aí. Bom, a minha principal paixão, não é segredo para ninguém, é motociclismo, né? E motociclismo entende-se o quê? A moto e tudo que existe em volta. Isso na minha vida eu entendo que veio de muito cedo. Eu ainda com talvez 7, 6, 8 anos de idade, morava em São Paulo e tinha um primo muito querido que morava a 4, 5 quilômetros de casa. E o meu tio, o pai dele, chamado Zezito, tinha uma lambreta, uma Vespa, estou falando dos anos 70, para vocês terem uma ideia. E nessa Vespa, ele me levava para casa de volta depois de um dia de brincadeiras, né? E é interessante o seguinte, eu não ia sentado no banco traseiro, eu ia na frente da Vespa, em pé, segurando, e aquilo até chegar em casa. Então aquela adrenalina sempre mexeu muito comigo. Naquela época nem capacete, isso não se existia. Sem capacete, você imagina, né? Tô aqui, ó, tô vivo. Sem capacete, numa lambreta com um maluco, andando em alta velocidade, uma moto precária, né, daquela época, e eu tô aí. Então essa paixão veio desde lá. E assim, ao longo da vida, eu andava de moto, mas era assim, de um amigo, vou até ali, volto, dou uma volta e assim por diante. Até que há mais ou menos 20, 25 anos atrás, a moto entrou na minha vida mesmo como um instrumento de socialização, um instrumento de viagem, não de andar na cidade ou coisa parecida. Eu tinha acabado de mudar para Porto Alegre, tinha sido promovido no trabalho, então eu não conhecia ninguém. E eu resolvi comprar uma moto para a gente passear. A praia lá em Porto Alegre fica a 100 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Então eu queria fazer isso. Mas infelizmente, naquele ano, nós tivemos a perda do meu cunhado, irmão da minha esposa, por um acidente de moto. E aí foi interessante porque, negativamente falando, né, claro, por tudo que assola a morte de um ente querido, eu amava aquele moleque, mas assim, a família começou a me pressionar, vende essa moto, vende essa moto, vende essa moto. Eu tinha comprado financiada, dado uma boa entrada, financiado, vende essa moto, não queremos mais essa moto, não queremos mais, você tem que vender porque é perigoso. E eu fiquei tão nervoso, gente, na época se anunciava nos classificados do jornal, e eu fiz um anúncio, dando meu telefone fixo de casa, faço doação de uma moto. E foi incrível. O telefone tocou mais de 150 vezes e era engraçado, porque a família, você não vai fazer isso? Onde já se viu? Aí é pirraça demais. As pessoas ligavam e diziam, é verdade? Eu tô achando que isso é brincadeira. Eu falei, olha, eu não vou te explicar, é brincadeira mesmo, tchau. Até que uma pessoa séria encarou, veio lá e levou a moto, levou o capacete, levou tudo. Eu doei aquela moto. Perdi a entrada, ele assumiu o que ficou, né, e tudo mais. Mas como eu disse, as coisas estão no sangue. Um ano depois, aproximadamente, eu cheguei em casa, de surpresa, com uma outra moto, uma 250 Twister, da Honda. E falei para minha esposa, me dá uma chance. A gente não conhece ninguém, vamos até a praia, na estrada não é perigoso, eu vou devagar. E ali, gente, foi onde tudo começou. Porque na parada de um café, eu conheci um casal que estava indo para um encontro de moto. E lá eu encontrei outros 100 casais. E assim, o abraço, o carinho, a acolhida foi imediata. E aí, a partir dali, nós começamos a viajar de moto, inicialmente com essa moto pequena, até que, eu vou até mostrar para vocês, a moto mais emblemática que eu tive foi a segunda.
os conhecedores vão saber do que eu estou falando. Na minha opinião, nunca ninguém criou um ronco como o de uma Sete Galo. Uma 750 Ford Honda. Essa foto aqui é de mais ou menos 2005, nós indo para Montevidéu, no Uruguai. Saímos de Porto Alegre e fomos até lá, passamos uma semana, Punta del Este e assim por diante. Então, em torno disso, irmos em casais, chegar nos lugares, vamos jantar, é uma coisa fantástica. Invariavelmente, isso incrementou meu networking, que proporcionou uma vida social em Porto Alegre intensa, nós fizemos grandes amigos, e também no mundo dos negócios. Porque, afinal de contas, você anda de moto, o que você faz? Nós podemos interagir? Sempre podemos, profissionalmente falando. Então, novamente, se você se identifica com o que eu estou falando aqui, se inscreve, dá um like aqui, comenta, tá bom? Bom, a paixão cresce a cada dia, eu vou contar para vocês em futuros vídeos as viagens que eu organizo hoje para grupos e assim por diante. Mas na época em Porto Alegre, a coisa se transformou em algo tão fantástico na nossa vida. A minha esposa superou aquele trauma, Gigi superou aquele trauma e veio de um modo tão gigantesco para essa paixão chamada motociclismo, que ela era pior do que eu. Chegava sábado de manhã, ela dizia, para onde a gente vai, para onde a gente vai, para onde a gente vai. E graças a isso, a gente todo sábado saía e era assim, vamos andar quanto? 300 quilômetros. Então sobe aí. Qual direção? Aquela. A gente pegava aquela direção, gente, andava 300 km, pá, deu 300? Para num posto rodoviário da polícia e pergunta, que cidades tem aqui em volta? Que atrações tem aqui em volta? Que restaurantes são legais para comer? Tem alguma cachoeira? E a gente começou a fazer isso. Às vezes voltava no mesmo dia, na maioria das vezes, às vezes ficava. Então 600 quilômetros no dia, 500 quilômetros, era fantástico. E aí eu comecei a virar referência. Porque comecei a conhecer o Rio Grande do Sul de tal forma que muitos gaúchos não conheciam, de tanto lugar que eu aprendi a conhecer. Então eles me ligavam e diziam, Evandro, amanhã eu quero ir com a minha esposa em algum lugar, mas eu não queria rodar muito, eu queria 100 quilômetros, um restaurantezinho de beira de estrada legal. Tá, você tem essa opção, eu já sabia. Vá nesse porque é legal, vá nesse porque é barato, vá nesse porque a estrada é boa, dicas. Até que um dia, mais um anjo das nossas vidas chegou para mim e falou, cara, por que você não cria um blog? E na época era o famoso blogspot, né? Internet. Por que você não cria um blog? E nasceu esse blog. E esta pessoa, assim como esse anjo aqui, Felipe, agora com o canal, montou uma arte para mim, que para vocês terem uma ideia, tá surrado. Mas para vocês terem uma ideia, eu mandei fazer cartões de visita. Vandeco Estrada. Lugares para conhecer, viagens, dicas e muito mais. Nasceu isso aqui. Por que o cartão de visita? O blog era o seguinte, saímos hoje para ir para Pantano Grande, uma cidade do Rio Grande do Sul, por exemplo. Sobe, Gi, íamos. Meu blog no final do dia era, a estrada é boa, cuidado com tal trecho que é ruim, cuidado que tal lugar a polícia o restaurante que nós fomos é esse, a família é tal, a comida é muito boa, a cozinheira é a nona, o caixa é o nono, a garçonete é a filha deles, e custa barato, custa assim, fotografava o prato, aquele carinho todo. Quem lembra de Blogspot sabe do que eu estou falando. E a gente começou a ficar conhecido. Chegou uma época que eu tinha muitos seguidores, na época que a internet, gente, não era nada parecido com o que é hoje. E aí começou a bombar. E por que o cartão? Porque quando eu chegava no restaurante, depois de usufruir de tudo lá, na hora de pagar, eu pagava e deixava o cartão para o cara, dizia, não sei se o senhor conhece, mas daqui uma semana o senhor dá uma olhada aqui nesse endereço da internet que eu vou estar falando do senhor. Vandeco Estrada? Peraí, não precisa pagar não. Ou toma uma sobremesa, ou o que você gostou da gente, me dá um feedback, o que eu posso melhorar? E aí, o nível de amizade aumentou para empresários, microempresários, donos de restaurante, pessoas que frequentavam aquele restaurante. Novamente, vamos para o mundo dos negócios? Isso abriu portas, muitas portas, para eu crescer profissionalmente, melhorar enquanto profissional, a minha carreira, ganhar dinheiro e, acima de tudo, agregar amigos. Pessoal, eu já morei em Porto Alegre, eu já morei em Brasília, hoje eu moro em Jundiaí, eu já fui regional do Brasil inteiro. Eu já trabalhei em Recife, eu já trabalhei em Natal, já trabalhei no Rio Grande do Sul, já trabalhei no interior de São Paulo, sempre em relacionamento com pessoas. E eu posso dizer para vocês, quem é de vendas sabe, né?
Sempre tem que ter um quebra-gelo numa conversa. Isso que eu estou falando com vocês é natural. Quando eu encontro do lado de lá alguém que quer ouvir, às vezes a reunião se estende com grande parte eu falando dessa minha paixão, porque é uma paixão. Só quem anda de moto, só quem tem esse hobby vai entender. Você jamais vai envelhecer. Irá envelhecer sem ficar velho. Você está entendendo? Então eu digo para vocês, a gente vai conversar muito aqui sobre isso, eu vou contar muitas histórias, eu tenho outras fotos para mostrar, histórias, coisas engraçadas, micos que nós pagamos por aí afora, chuvas torrenciais de muitos e muitos e muitos quilômetros em cima de uma motocicleta, sozinhos, e a gente vai falar muito aqui. Para isso, mais uma vez eu peço para vocês, para encerrar por aqui, se inscreve aí, dá um like, a gente vai se ver, tá bom? Um beijo e um abraço para todos.